Perguntas para os nossos convidados aqui, por favor. Fala, garota. Para quem é? Para todos os cadeirantes. Ok. Que na minha família, minha mãe ela era deficiente física e eu convivi muitas vezes com o preconceito, principalmente em lugares públicos, como estacionar num shopping, cortar filas de banco, essas coisas. É um preconceito assim inadmissível. E vocês, como são pessoas públicas, estão sempre na mídia, eu queria saber se vocês também passam ou já passaram por esses tipos de preconceito. Bom, eu passo isso todo dia. Se eu vou ao cinema... Não é nenhum preconceito, não é? Não, o cara coloca o cara coloca a vaga dele, o cara andante, coloca o carro dele na vaga de um deficiente. Acho que se ele não respeita isso, pouquíssimas coisas na sociedade ele vai poder respeitar. Isso aí. Então, esse é um cara de um caráter muito baixo. Agora... Então, isso acontece várias vezes. Agora, teve algumas coisas que são engraçadas. Eu saindo do médico, e são coisas que acontecem com o deficiente, né? Aí a senhora apertou minha mão e falou, olha, você é um rapaz da banda? Eu falei, isso. Olha, eu rezei muito por você, você é um homem de verdade. Todo mundo lá em casa adora o seu trabalho. E a gente tem todos os discos dos Paralamas. Então, isso é... Ô, Serginho, já me falaram uma vez, você é aquele cara que foi atropelado? Outra coisa que aconteceu comigo... Que foi o Marcelo. Que foi Marcelo. Foi. Eu estava de óculos escuros, assim, me achando bonitão, né? E comprando plantas, botando plantas na picape. Aí eu estava me achando bonitão, o sol nascendo. Aí passou uma senhora, tirou 50 centavos e botou no meu colo. Quer dizer, ela, além de deficiente, ela achou, pô, esse cara é cego, deficiente. Merece pelo menos 50 centavos. Então, tem coisas que dá para tirar de letra. Mas eu acho que, por exemplo, muito se fala da arquitetura brasileira como um marco da expressão brasileira de ser e tal. Mas famosos arquitetos não lembraram da gente, sabe? Você tem aquelas rampas de Brasília que eram um convite comunista, socialista, para que o povo pudesse entrar dentro, mas que dentro a acessibilidade não é assim. E eu acho que até hoje são poucas as cidades que realmente pensam nisso. São poucos os restaurantes que pensam nisso. E a gente é consumidor como qualquer um, né? Eu acho que, depois de um certo tempo, há 20 anos atrás, eram os pobres que tinham mais deficiência. E os pobres têm pouca pressão social. Hoje em dia, através dos acidentes de automóvel, infelizmente, o Brasil é um dos campeões mundiais de acidente de automóvel devido ao álcool. E também a disparidade social, criando mais violência urbana, faz vítimas em todas as classes. E aí você começa a ter uma maior pressão social, porque tem gente de classe alta que é vitimada, e também você tem pessoas de maior poder de consumo. Então as coisas começam a mudar. Tem mais cadeira de roda disponível, mas mesmo assim ainda é muito difícil. A Mara estava me perguntando aqui quantos ônibus tem adaptados no Rio de Janeiro. São pouquíssimos. Há pouco tempo, quando eu tinha noção, eram 14 só. Então, a situação ainda anda difícil. O Marcelo, em cima do que o Yuki estava falando e até da pergunta, você consegue perceber quando a pessoa tem um sentimento de piedade? Por exemplo, coitado, você é um coitado, uma coisa mais nesse sentido, né? E quando não, é uma coisa tranquila. Não, eu acho que isso melhorou, viu? Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas com as diferenças, né? Com as tolerâncias, as chamadas minorias, né? Mas no passado, sim, no passado era muito chato o olhar de algumas pessoas assim para a gente. E tem o preconceito, ele às vezes só quem realmente sofre, ele que percebe como estão nas pequenas coisas, né?
Então, por exemplo, em São Paulo, a lei aqui é muito rigorosa em relação à acessibilidade e muitos cinemas, aliás, 100% dos cinemas são acessíveis hoje em dia. E em alguns cinemas, o espaço do cadeirante, ele é só do cadeirante, não tem a vaga do acompanhante, não tem uma poltrona. Foi sozinho. Aliás, como se ficasse sozinho. Então é interessante, a pessoa o arquiteto, que bola aquela adaptação, beleza, é adaptado. Ele não imagina que o cara possa ir com uma namorada, com os seus amigos ao lado. Então, o cara fica assim, imaginando que, né, a mãe empurra a cadeirinha do filho para o cantinho e possa ver o filme na sua poltrona e o moleque fica lá em cima, né? Então, nessas pequenas coisinhas que a gente nota, né, o tipo de preconceito, que é um preconceito de imaginar que um deficiente físico não tem vida social, não tem amigos, não tem, né? Não tem namorado. Você foi comigo no estádio, você lembra, não tinha um lugar, tinha o meu lugar e não tinha um lugar do acompanhante. Você ficou sentado no chão. No chão, né? Não se pensou nisso, né? No amigo que vai ao estádio. Né? E, eventualmente, você vê aqueles estacionamentos lotados e todas as vagas de cadeirantes com pessoas saindo correndo dos carros porque estão atrasados, né? É sobrenatural. Só 5 minutos. Então. Só 5 minutos. E pior ainda, né? Parar na frente de guia rebaixada. Maior trabalho para ficar rebaixando as guias, e aí vai lá um carro e para, e aí o cadeirante não pode atravessar a rua. E assim, seria super bacana se essa galera toda aqui ajudasse a fiscalizar. Porque chegar para o cara e falar, escuta, quando você vir um carro parando na vaga de deficiente, o cara não tem deficiência, vai lá e chama atenção. É uma questão de cidadania e a gente agradece. E tem